Este vídeo tem um formato diferente. Na realidade, para além de um desabafo, é um convite a uma reflexão. Tendencialmente, nós comparamos-nos uns aos outros. Infelizmente, aquilo que eu verifico é que as mulheres comparam-se muito mais. E esta comparação acaba por ser, por vezes, muito lesiva. Nós, tendencialmente, seja pelas redes sociais ou por outro motivo, a verdade é que as redes sociais vieram trazer-nos muito esta comparação mais direta, porque todos os dias nós assistimos ao que nos é mostrado da vida dos outros, não é? Portanto, aquilo que aquela pessoa nos quer mostrar. E na realidade aquilo nem sempre é uma verdade, nem sempre é um conteúdo credível, nem sempre estamos a receber 100% da informação. E aquilo que acontece muitas vezes é que acabamos por nos sentir um pouco frustradas, sentimos que somos mais fracas ou até que somos melhores do que outra pessoa. Isso também acontece. E a verdade é que esta comparação, ela torna-se muito lesiva e ela está muito, muito presente, por muito que me custe dizer isto, na vida das mulheres. E nós precisamos de começar, nós mulheres, precisamos de começar a olhar para a outra como uma igual. E aquilo que eu vos peço é, antes de julgarem o que quer que seja, o que quer que vá na vossa mente, tentem ver todos os lados daquele prisma. Porque na realidade nós muitas vezes estamos focados ou obstinados a ver só um lado. E existem imensos. E é com imensa tristeza que eu digo isto, porque é difícil para mim, e vocês que já me seguem percebem perfeitamente que eu sigo uma vertente muito feminista e é difícil para mim perceber que por vezes as mulheres não são muito boas umas com as outras. Mas hoje vamos falar sobre maternidade, parentalidade e o meu desabafo vai nesse sentido. Porque na realidade aquilo que nós muitas vezes assistimos é a uma comparação que é muito má e que nos coloca em pé de desigualdade. Então porque nós somos diferentes uns dos outros, não é? Nós somos diferentes umas das outras. Nós vivemos situações diferentes, nós vivemos vidas diferentes, nós temos profissões diferentes e cada experiência é uma experiência. E muitas vezes aquilo que eu verifico é nós não colocamos tudo na mesma balança. Então é normal que, por exemplo, numa gravidez, nós vivemos a nossa gravidez numa determinada forma e vivenciamos as experiências da maternidade de uma determinada forma. Isso não significa que todas as mulheres vão viver a mesma experiência, vão viver dessa forma. Quantas grávidas eu recebo no meu consultório que me dizem porque a minha mãe disse que a minha barriga está muito pequena, que ela nesta altura já deveria de estar maior, se calhar o meu filho está a passar fome, será que há algum problema, acha que é necessário fazer algum tipo de vigia extra, ou a minha barriga está muito grande, ou não é normal eu ter tantos enjoos, ou porque é que eu não tenho enjoos se todas as grávidas têm enjoos, porque é que eu não tenho sensibilidade mamária, porque é que o meu peito não está tão desenvolvido como a minha vizinha que também está grávida e ela realmente tem ali o peito bastante desenvolvido. Nós vivemos, mesmo durante a gravidez, nós vivemos uma experiência de comparação. A verdade é que nós não somos iguais. A verdade é que nós somos únicas e cada gravidez vai ser única. Cada parto vai ser único. E nós não nos podemos esquecer disso e por isso o meu apelo é não tentem fazer comparação.
E eu falo da gravidez, falo da maternidade, por exemplo. Então, na maternidade é sempre aquela questão de porque o meu bebê não usa chupeta, porque o meu filho dorme comigo e o filho da minha amiga, que tem exatamente o mesmo tempo, já dorme na sua cama, o meu filho dorme X horas, o meu filho bebe X% ou X mililitros de leite, não é? O meu filho aumentou. Então, ok, mas aquele bebê é único, aquele bebê é vosso, não é? E aquele bebê é único, aquele bebê não é o filho da vossa amiga, porque ele também é único. Não é? E nós não podemos esquecer esta individualidade que cada ser traz. E muitas vezes acabamos por arranjar pseudo-problemas quando eles não existem. Ficamos com uma sensação de preocupação, que na realidade não é uma preocupação, não tem que ser uma preocupação. E precisamos de deixar de fazer estas comparações. Portanto, o bebê já está a ser acompanhado, o bebê já está a ser seguido, o bebê está dentro do seu peso normal ou aproximado, ele não apresenta qualquer fator que nos manifeste patologia. Então, por que é que nós vamos arranjar aqui situações que nos vão destabilizar ou que nos vão fazer sentir piores mães, não é? Pensarmos a sentir que estamos a falhar em algo na maternidade, quando na realidade não estamos. E muitas vezes esta necessidade de nos compararmos aos outros, ela vem de uma semente que acaba por brotar, porque tantas coisas são escutadas por aquela mãe, são escutadas por aquela grávida, não é? Que acaba por ser difícil depois ficar totalmente alheio a. Então, o meu pedido vai nesse sentido. Tentem perceber, antes de dizerem o que quer que seja, isto é transponível a tudo, antes de dizerem o que quer que seja, percebam se de facto aquilo que vão verbalizar vai acrescentar algo à vida daquela pessoa. Porque hoje em dia nós tecemos imensos comentários, imensas opiniões. Nós queremos que todas as pessoas sigam os nossos ideais, então sigam a religião com a qual nos identificamos, sigam o partido, não é, em termos de política, com o qual nós nos identificamos, sigam o tipo de alimentação que nos faz sentir melhor, não é? Então nós temos assim uma panóplia de coisas que nós achamos que por funcionar connosco, não é, que para o outro também tem que funcionar. E isto não é uma realidade, não tem que ser assim. E ainda bem que não tem, por isso é que nós temos diferentes opiniões, por isso é que nós chegamos a diferentes ideais e por vezes aquilo que acontece até é numa fase da vida vai fazer sentido, noutra fase da vida não vai fazer o mínimo sentido aquilo e a pessoa muda e está tudo bem, porque nós não precisamos de ter exatamente os mesmos ideais ou defender exatamente os mesmos ideais uma vida inteira. Isto não tem que ser uma realidade. E está tudo bem eu agora dizer que não vou dar a chupeta aos meus filhos, não é? Quando eles nascerem, e quando eles nascem, afinal vou ter que fazer essa introdução, ou sinto necessidade dessa introdução, e está tudo bem, não é? E aqui leva-nos a outro ponto, que é uma coisa ainda mais grave, a meu ver. A necessidade que nós temos muitas vezes que o outro falhe, não é? Que o outro pague por aquilo que disse, não é? Ou eu ouvia muito esta expressão, o peixe morre pela boca, não é? É quase ali uma necessidade que o outro tem de provar que o ponto de vista dele é aquele que se vai verificar e que, portanto, o outro vai estar errado, não é? E, como eu já vos partilhei, eu não acho que existam pontos de vista corretos e pontos de vista errados. Aquilo que eu acho é que as pessoas são diferentes e o ser é individual. Então, pode estar correto agora, posso ter este ideal agora e amanhã já não o ter, né? E isso não está errado. Simplesmente significa que o tipo de experiência que eu estou a viver neste momento é uma experiência diferente daquela que eu estou a vivenciar num outro momento, né? Então,
para experiências diferentes, as respostas também vão ser diferentes. E isto não está errado. E esta pressão que muitas vezes existe de que todos têm de viver a maternidade exatamente da mesma forma, ou a gravidez exatamente da mesma forma, cria uma pressão enorme naquelas mulheres. E nós muitas vezes fazemos isto inconscientemente, outras vezes conscientemente, umas às outras. Então vamos parar, vamos pensar que se eu tive um parto vaginal, essa é a minha experiência. Não significa que o parto vaginal vá ser o parto mais respeitado. Não é? Então existe muito aquela questão da cesariana e do parto vaginal. Qual é que é melhor? O mais humanizado é o parto vaginal. Não, não tem que ser. Se aquela mulher quer uma cesariana, vamos respeitar a vontade dela. Porque é que nós temos que achar que só uma das respostas é que está correta? Uma cesariana pode ser muito bem um parto humanizado, basta que aquela mulher tome essa decisão de forma consciente. Um parto vaginal pode ser um parto não respeitado. E isto aqui nós precisamos de começar a abrir um bocadinho mais o nosso horizonte e perceber que não há uma resposta certa para o que quer que seja. Se eu decido amamentar, por exemplo, não significa que a outra mulher tenha que o fazer. E aqui partimos para outra coisa, que é, parece que só é válida aquela maternidade que é muito sofrida, aquela mulher que passou por um parto vaginal, que passou por um parto vaginal sem epidural, que está a amamentar mesmo ali sobre uma dor terrível, sobre fissuras, aquele peito que sangra, não é? Portanto, está a ser uma experiência horrível para aquela mãe, mas ela está ali a aguentar, e isso é que é a maternidade, e isso vai fazer daquela mulher muito mais mãe do que uma mãe que, por exemplo, desiste daquele momento da amamentação porque é extremamente angustiante para ela e opta, por exemplo, por dar fórmula, por dar suplemento ao seu filho. E isto não é uma realidade. Portanto, estes dois casos, estas duas experiências, ok, são as experiências daquela mãe. Porque é que eu tenho que chegar e dizer que só uma delas é que tem que ser válida? Não tem. Portanto, vamos desmistificar aqui aquela ideia de que para ser uma boa mãe, para ser uma excelente mãe, precisamos de fazer uma superação de desafios brutais e que tem que ser tudo muito difícil, não é? E que nós, por exemplo, nem sequer podemos falar sobre boas experiências, porque significa que estamos a romantizar a maternidade e, portanto, isso não é uma realidade, porque amamentar vai sempre doer, porque o parto vai ter que ser sempre muito doloroso, não é? E isso aí é que é a maternidade e, portanto, nós não podemos seguir por este caminho que é o mais penoso e que só sendo o mais penoso é que, de facto, nos vai transformar na melhor mãe do mundo. Isto não é uma realidade. E nós precisamos de parar de julgarmos umas às outras. Eu vou-vos contar uma experiência que eu vivi e, neste caso, ainda grávida, e que me chocou bastante. Chocou porque, para além de não fazer o mínimo sentido naquele momento e ser um comentário totalmente despropositado, veio por parte de uma mulher que também passou por um parto, passou por uma gravidez, é uma mãe, não é? E, portanto, mais do que nunca se deveria de colocar no lugar da outra. Então, numa consulta de rotina, às 32 semanas, em que, na minha perspectiva, estava tudo bem, eu fiz uma análise para perceber se estava com probabilidade de parto prematuro. Isto porque eu estava com muitas contrações não dolorosas, algo que até é comum numa gravidez gemelar, e a médica, a obstetra, achou por bem fazer essa análise. Estava quase para sair da consulta e, atenção, era uma consulta de rotina, portanto eu não estava minimamente preparada para uma notícia menos boa.
e quando os resultados chegaram, aquilo que se verificou é que, de facto, eu estava com uma alta probabilidade de estar a entrar em trabalho de parto. Portanto, 32 semanas numa gravidez molar. Naquele momento, eu posso dizer que o meu chão caiu. E foi muito difícil, não é? Porque uma coisa é quando nós percebemos que alguma coisa não está bem, outra coisa é quando para nós está tudo bem, vamos a uma consulta de rotina, não é? Supostamente é uma consulta que demora X tempo, vimos lá, vamos para casa, está tudo bem. E não foi isso que aconteceu. Portanto, nós tivemos a notícia que eu teria que ficar internada e que havia uma alta probabilidade de entrar em trabalho de parto a qualquer momento, e dessa consulta eu saí e inclusive não me deixaram ir a caminhar até à zona da obstetrícia e foram buscar uma cadeira de rodas. E quando foram buscar a cadeira de rodas para eu me sentar, eu estava com 32 semanas e eu era uma daquelas pessoas que ouvia que a minha barriga era muito pequenina, portanto ninguém diria que eu estava a 32 semanas, de gêmeos, e portanto eu fui para a cadeira de rodas, sentei-me na cadeira de rodas e quando me sento na cadeira de rodas, enquanto a enfermeira enquanto a técnica auxiliar estava à espera da documentação para o internamento, uma mulher que estava na sala de espera teceu o seguinte comentário: estas mulheres agora são muito fraquinhas, elas não aguentam nada. Eu, grávida de 40 semanas, o meu marido deixou-me à porta do hospital, em pleno trabalho de parto, e eu ainda tive que ir a caminhar até ao bloco. Então, este comentário pode parecer extremamente inofensivo, não é? Naquele momento, no momento de maior fragilidade, não é? Porque na realidade estávamos a falar de uma questão que poderia comprometer a saúde dos meus filhos, a vida dos meus filhos, e aquela mulher, completamente alheia ao que se estava a passar, ela achou que eu estava a ser muito fraquinha e que, portanto, que até seria uma exigência da minha parte estar a ir de cadeira de rodas. Portanto, aquela mulher achou que eu estava a ser uma grávida fraca porque nem sequer conseguia caminhar até ao bloco ou até ao internamento, que ela também não sabia para onde é que eu ia, na realidade. Ela não sabia nada do que estava a acontecer. E naquele momento de fragilidade brutal, porque qualquer pessoa que passa por o que eu passei percebe que aliás, e quem não passa também, percebe que é um momento muito delicado, estarmos a falar de vida ou morte dos nossos bebés, e com zero de sensibilidade ela teceu aquele comentário. Com isto eu quero dizer que um pequeno comentário pode ser extremamente lesivo para o outro. E uma coisa simples, ou que nos pareça algo muito simples, pode ter um impacto fraturante na vida do outro, pode derrubar o outro. Nós mulheres precisamos nos unir e não rebaixarmos-nos, não compararmos. Nós precisamos mais do que nunca perceber que cada experiência é uma experiência. Cada pessoa tem uma forma de lidar com aquela experiência, com aquele momento que está a viver. E nós não podemos fazer comparações da dor do outro, nós não podemos fazer comparações da alegria do outro. Portanto, seja na gravidez ou até antes, muitas vezes na fertilidade ou na infertilidade também acaba por acontecer uma espécie de comparação, como a minha dor é maior do que a tua. Por vezes eu assisto em alguns grupos de infertilidade aquilo a que se pode chamar uma comparação lesiva. Então, uma minimização da dor do outro. E por vezes aquilo que nós percebemos é: a minha dor é superior porque eu não tenho
uma boa reserva ovárica, já fiz 2 FIVs e não tenho. E vem logo a seguir uma outra mulher que vai dizer: porque eu já fiz 5 FIVs, tenho baixa reserva ovárica e ainda tenho uma trombofilia. E vai aparecer alguém que vai dizer que está há 7 anos no processo, tem baixa reserva ovárica, trombofilia, endometriose, e vai aparecer outra pessoa que vai dizer que a dor dela ainda é superior, porque para além de ter isso tudo, ainda teve uma perda gestacional, e vai aparecer outra que vai dizer que teve 20 perdas gestacionais. E isto aqui é estar-nos a dizer que a nossa dor é superior à do outro, quando nós não estamos do outro lado para vivenciar. E cada pessoa vivencia a sua experiência de uma determinada forma. E está tudo bem. Nós não podemos fazer comparações nem nas coisas más, nem nas coisas boas. Não é? Então, porque nós somos únicos, aquilo que nós podemos fazer é seguir as nossas linhas, os nossos ideais e tentar não obrigar o outro a seguir os mesmos ideais que nós seguimos. E isso é o que eu vos peço. Este é o meu desabafo. Sinceramente, acabo por ficar um pouco cansada destas comparações, destes julgamentos, e nós mulheres, precisamos de começar a ser mais amigas, mais companheiras, colocarmos-nos mais na pele do outro e não olharmos para a experiência do outro como uma experiência que, por ser totalmente diferente da minha, ou ser uma realidade totalmente diferente da minha, terá que ser pior ou melhor, ou que eu estou mais correta, ou que eu também estou totalmente errada, não é? E que o outro é que tem total razão. Não existe. Esta semana, em consulta, uma paciente referiu que é o caminho do meio, e é isso mesmo que eu defendo. É o caminho do meio em tudo, na infertilidade, na gravidez e mesmo na maternidade e parentalidade. Nós precisamos de seguir o caminho do meio, nós precisamos de seguir aquilo que nos ressoa internamente e não precisamos da validação do outro, não precisamos que os outros façam exatamente o mesmo percurso que nós fizemos, porque isso não vai acontecer e isso não nos torna melhores nem piores, torna-nos seres únicos, que é aquilo que nós somos. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu gosto, é importante para mim perceber que este conteúdo te diz algo e se partilhas da mesma opinião que eu acabei de partilhar ou de outra diferente, deixa nos comentários, fala comigo, eu estou aqui também para vos ouvir.